fundo. Bora. Vamos lá. Olá, estamos aqui no Psicologia e Coaching novamente. O Felipe passou aqui para bater um papo e eu não perco a oportunidade de fazer alguma entrevista com ele. Ele queria correr da entrevista, mas eu não deixei. Falei, você vai ter que me dar uma entrevista porque é muito interessante o assunto que ele vem tratando. Ele trata, né, com a questão de melhores relações, e melhores relações hoje tem a ver com muita coisa. A gente tem visto todo um movimento das pessoas precisando se comunicar melhor, precisando ter melhores relações e acabam apanhando aí por pequenas coisas, por detalhes, acabam perdendo relações. E é uma questão muito genérica e o Felipe ele tem propriedade para falar sobre isso, falar talvez do momento que a gente está vivendo, do momento que as pessoas às vezes têm um pavio curto, que as pessoas não conseguem ter qualidade das relações dentro das próprias casas, dentro dos próprios lares. Em relação às amizades hoje são rasas, né? Então a gente vê o movimento do Facebook, né? Então quer dizer, a pessoa nem conhece a outra, vai lá, adiciona e fala assim, pronto, agora é meu amigo. É mentira, preciso dizer para vocês que é mentira. E cada vez mais o mundo vem mostrando essa necessidade das pessoas se relacionarem, das pessoas interagirem. Então eu já fiz essa introdução, já comecei a falar do assunto que não é de minha propriedade. E agora então eu vou pedir para o Felipe falar um pouquinho sobre tudo isso, desse começo desse papo que eu comecei, para a gente ver aí o que ele tem para contribuir para a gente seguir aí na nossa entrevista. Ok? Então, Felipe, por favor. Passa-me. Oh, deixa eu colocar aqui. Encaixa aí. Aqui. Legal. Assim a voz fica melhor. Legal, gente. Então, aproveitando, né? Hoje não tem como escapar. O Jorge pegou aqui para fazer a entrevista, para a gente gravar aqui uma conversa sobre esse tema, né, que está pegando. Eu acho que é muito importante, né? Porque uma coisa que a gente está vendo hoje é essa divisão que existe no cenário político mesmo também, das pessoas com duas posições, aí um a favor, o outro contra. E como o nosso objetivo aqui não é discutir posições políticas ou ideologia ou condição do governo, coisa e tal, é dizer o quanto que as relações acabam ficando deterioradas por causa disso, por causa do que está acontecendo, né? Então, acontece basicamente uma coisa que isso já vem acontecendo assim de maneira mais forte, acho que desde o final do ano passado, com essas campanhas no Facebook, de que muitas pessoas, assim, por conta da corrida presidencial, acabaram até tendo amizades manchadas, né? Tipo, ficou aí uma rusga, um falou uma coisa, outro falou outra, que ficou aí uma coisa mal resolvida, ficou aí um sentimento meio ferido por conta do que um falou ou não. Isso acontece porque basicamente as pessoas, todo mundo tem um apego às próprias opiniões a respeito de alguma coisa. E às vezes, quando a gente acredita muito fortemente numa coisa, fica às vezes também difícil ouvir uma crítica, uma opinião contrária do que a gente pensa, né? E lembrando que esse ambiente de debate, esse ambiente de oposição de ideias, ele é o que define um ambiente democrático, um ambiente republicano. Então já se pressupõe essa troca de posições, senão é uma ditadura, né? Só que o efeito que isso está tendo nas relações é que as pessoas estão ficando cada vez mais encasteladas nas suas posições, cada vez mais defendidas e querendo perseguir o outro, no sentido de a minha é melhor do que a sua, né? E toda vez que isso acontece dentro de um contexto onde há uma afetividade, essa coisa de tipo, olha, a minha opinião é melhor do que a sua, existe aí uma situação onde um se coloca superior ao outro. E essa pessoa, ao se colocar superior, automaticamente coloca a outra numa posição inferior. E uma grande verdade sobre as relações é que quem fica nessa posição inferior nunca fica bem. Então, a pessoa que se sente superior, ela vai se sentir superior no curto prazo, no máximo médio prazo. A longo prazo, essa pessoa que se sente inferior, ela se sente ferida na sua dignidade. E é como se ela não deixasse essa situação ficar muito barato. Então ela vai buscar, de alguma forma, recobrar, ter novamente a sua dignidade dentro da relação. Isso é um fenômeno que você observa nas relações.
né? Esse olhar sistêmico, né? Então, o que acontece hoje? Essa disputa para ver quem está certo, quem está errado, quem está divinamente certo, né? Uma coisa de fanatismo e de intolerância, né? Porque eu posso ser intolerante no sentido que eu não tolero, eu não aguento ninguém que diga uma coisa na qual eu não acredite. Eu não tolero, eu sou intolerante. Agora, quando eu sou fanático, eu vou um pouco além. Eu não só não tolero que falem algo contrário do que eu acredito, como eu tenho que perseguir quem faz o contrário. Entendi. Que é o fanático, é aquele cara que tem que perseguir, porque eu tenho que eliminar, eu tenho que tirar do jogo essa pessoa, porque essa pessoa, só por ela existir, ela é uma ameaça a mim. Então está cheio de fanatismo, está cheio de intolerância, e com esses resultados que ficam, esses desequilíbrios nas relações, tem muita coisa sendo deteriorada do ponto de vista dos relacionamentos e do ponto de vista também das manifestações, acaba vazando para depredação, vandalismo e todo esse tipo de violência que a gente cada vez mais está vendo na televisão por aí, e não só na televisão, né? Todo lugar. Por aí. Passando de volta. Aqui. Então, Felipe, e é interessante quando você fala isso desse movimento político, porque a gente vê mesmo nas redes sociais pessoas falando: olha, eu não sou amigo de quem apoia fulano, eu tirei mesmo do meu Facebook tais pessoas, e realmente a gente vê a quebra aí nessas relações. Agora, eu acho interessante a gente pensar que tudo isso que vem acontecendo desse momento político tem a ver com questão de corrupção, tem a ver com questão de, né, então, porque a corrupção parece assim que o povo está sendo passado para trás, né? Então é uma relação também com o governo, né? Ou então as outras pessoas dizendo assim, é uma relação com quem está dando um golpe, ou seja, também se sentem sendo passados para trás, ficando um pouco nesse nível inferior. Então as pessoas se sentem no nível acima, no nível abaixo, e isso vai destruindo as relações. Mas eu penso que isso daí também é um convite para a gente pensar: será que as pessoas que estão questionando o governo, que estão questionando as corrupções, conseguem tirar proveito disso e trazer para dentro de si, trazer para dentro de cada uma e pensar o que elas têm de corrupção, o que elas têm de imoral, o que elas estão apontando desses governantes, se realmente elas não têm ou se elas já não tiveram, e como se isso também permeia todas essas relações. Então, quer dizer, se eu apoio fulano, significa, aliás, se eu não apoio fulano, significa que eu sou o outro oposto, né? O que é isso, né? Não sei se eu consegui elaborar essa pergunta de uma forma muito clara. Você conseguiu compreender? Acho que sim. Passar o bastão. Sim. Acho que essa questão que você coloca é muito importante, né? Primeiro, toda essa corrupção, esse sentimento de se sentir roubado, de se sentir passado para trás, né, também tem que, para ser produtivo, acho que tem que levar a uma reflexão de cada um, né? Aonde será também que eu sou assim? Né? E mais uma vez trazendo para a visão sistêmica, trazendo para a visão das relações, às vezes, por exemplo, você tem o caso de uma pessoa dentro da família, ou até mesmo se você não quiser falar só de família, fazer dentro do contexto de uma empresa, alguém que é muito autoritário, né? Uma pessoa que acha que o que ela define que é certo, que tem que ser, que ninguém pode pensar diferente, então, como eu falei, ela vai perseguindo, ela também acaba nisso não percebendo o quanto que a atitude dela provoca isso. Né? Então a questão que você está trazendo é a seguinte: será também que esse passa a ser um momento muito importante para a gente olhar para a gente mesmo e ver onde que temos aí de repente comportamentos são meio corruptos, né? Onde será que eu também sou responsável por isso? Será que também isso não se reproduz de alguma forma dentro do meu dia a dia? Então, porque é uma outra coisa que a gente perde, ou seja, a gente perde essa capacidade de refletir a partir do momento em que eu não aceito conviver com quem é diferente de mim.
né? O Jung falava isso muitas vezes nos seus estudos, que, ou seja, que a convivência com quem é diferente proporciona um aprendizado. No mínimo, o aprendizado da tolerância. Segundo, nesse aprendizado, será que o diferente me causa esse estranhamento? E depois também o Freud vai falar, mas esse estranhamento, por que será que causa isso em você? Né? Então, isso pode levar você a se conhecer melhor. Né? Se eu entendo por que o comportamento de fulano de tal me irrita tanto e me tira tanto do sério, isso, se eu for analisar de uma maneira séria, vai me levar a ampliar o conhecimento que eu tenho acerca de mim mesmo. Talvez em algum ponto eu possa ver, mas de repente, acho que em algum nível eu sou meio assim. E aí é que é a grande coisa, né? O ego da pessoa que é fanática e intolerante, ela não aguenta essa contraposição. E ela quer perseguir, ela quer continuar na raiva, ela quer continuar dividindo, não sou eu e quem não está comigo está contra mim, essa coisa toda. Então por isso que eu acho que essa reflexão que você puxa, ela é muito importante porque aponta de volta para a gente. Também fica projetando no governo todas as soluções, que o governo tem que ser assim, assim, assado, só que será que se eu virar esse ponteiro para mim, eu tenho essa moral de falar? Ou até que ponto eu tenho, até que ponto eu não tenho? Né? Por aí. E vamos que vamos. Vamos lá. Legal, então quer dizer, isso acaba tendo tudo a ver com a questão da qualidade das relações. Né? Então, quando você traz a questão de por melhores relações, a gente começa a gente fez aqui uma explosão, falamos de uma situação macro, mas que quando você fala, eu percebi que essas situações acontecem dentro dos lares, acontecem nas micro-relações, acontecem dentro de departamentos. Então, assim, e a importância desse autoconhecimento que você traz para que realmente possam acontecer essas melhores relações. Né? Então, achei bem interessante aí essa forma que você abordou essa questão e assusta um pouco ver para onde a coisa está caminhando, né? Porque até a manifestação, né? Então, hoje de manhã chegou um cliente aqui que ele estava muito bravo com a questão das manifestações que pararam o trânsito em São Paulo hoje. Mas ele estava num ponto enraivecido, nem com as pessoas que estavam fazendo a manifestação, mas ele estava enraivecido, já transferiu essa raiva para o governo, já transferiu essa raiva para as pessoas que apoiam esse governo. Então, quer dizer, se ele encontrasse uma pessoa na rua que talvez defendesse o governo hoje, talvez ele agredisse. Eu vi que estava num ponto ali de tensão que eu acabei convidando para se acalmar, né? Porque não é com a gente acaba tomando isso como se fosse pessoal. Quer dizer, quantos carros estavam parados no trânsito para o cara incorporar uma raiva achando que era com ele, que era pessoal com ele? A manifestação não era contra ele, mas ele tomou a coisa com uma energia tão grande que a coisa se tornou quase que uma doença para ele. Ele estava extremamente perturbado. Ele deixou a paz dele ir embora. Saiu do centro. Né? Saiu do centro. Isso no começo do dia, na primeira hora do dia. Ainda bem que ele veio para cá, que eu pude ajudá-lo um pouco a se acalmar e ele saiu daqui de outra forma, né? Então foi muito interessante até ele ter vindo para cá. Mas, enfim, eu acho que eu estou dando um pouco esse depoimento para a gente poder pensar quantas vezes a gente não sai do centro tomando a coisa como uma coisa pessoal para a gente. E aí eu queria que você comentasse um pouco disso também. O que acontece? Será que muitos dos problemas das relações acontecem porque as pessoas acabam trazendo a coisa como uma coisa pessoal sem ser uma questão pessoal? Qual a sua opinião a respeito disso? Olha, isso que você está falando, enfim, a gente do Mais Trabalha na clínica, trabalha com pessoas, percebe isso todo dia, né? Essas pessoas estão muito fora do centro, com uma raiva, às vezes que você percebe e fala, meu Deus do céu, de onde que vem isso daí, né? E para isso, eu acho que eu queria até deixar um recado mesmo, se você me permite. Sim, claro. Gente, o que é preciso, que eu acho nesse momento, é o seguinte, é entender que você não precisa concordar com alguém
para respeitar essa pessoa. E o contrário também, eu posso respeitar alguém sem concordar com essa pessoa. Aliás, esse que é um exercício de uma democracia plena. Eu respeito o seu direito de se expressar na sua opinião, mas eu não sou obrigado a concordar nem a endossar o que você está falando. Mas pode haver um respeito num clima de discordância, porque aí você no sistema coloca todo mundo no mesmo lugar. Ou seja, você vai ter o direito de dizer o que você pensar e eu vou ouvir, e o vice-versa para mim também. Eu vou me expressar, por sua vez você vai me ouvir. A gente não precisa concordar em tudo. E isso não significa que se você discordar de mim, você não me respeita. Né? Isso é uma confusão nas relações humanas. Existe uma tendência, algumas pessoas às vezes têm isso de maneira muito forte, que é assim, se fulano de tal não concorda comigo é porque não gosta de mim. Se fulano de tal não concorda comigo é porque quer me prejudicar mais na frente. Tá? Então assim, eu acho que tem que se olhar para isso com cuidado, principalmente no contexto das relações afetivas. Porque nessas relações afetivas o que importa é o afeto, o que importa é o sentimento que está ali permeando, que une aquelas pessoas. Então, às vezes, se há um interesse além disso, a relação afetiva fica prejudicada. Então, assim, e aí é muito comum você receber essa queixa, às vezes, não, porque se não concorda comigo eu fico chateado, eu acho que é comigo, eu acho que é pessoal, e na verdade nem sempre é. Tá? Também não vou ser inocente ao ponto de dizer que nem todo mundo quer o bem de todo mundo. Não, não é verdade isso, mas o que é importante é saber que existe uma linha que traça uma situação da outra. Né? Em que algumas pessoas podem sim querer me prejudicar, isso é real, isso acontece, mas também existem outras que não só porque estão discordando de mim, que querem me prejudicar. Né? Então, eu acho que quando a questão é levada para essa situação de a pessoa perde o centro, ou seja, que nem você falou, ela está levando para o pessoal. Saiu do campo da ideia, saiu do campo dos argumentos e eu estou entendendo aquilo como um ataque pessoal. Por quê? Porque houve uma discordância. E a gente está observando isso nas famílias. Tem famílias que estão rachadas, grupos de amigos que estão rachados, também por conta dessa atitude. Fulano de tal discordou de mim, então ele não gosta de mim. Ou eu não gosto de ninguém que discorda de mim. Então essa é a hora, gente, da gente crescer e entender que esta discordância leva a relação a um nível superior. Essa discordância leva a relação a ficar mais forte, no sentido em que eu consigo abarcar o que é diferente e que eu consigo aprender com o que é diferente. Se toda vez que alguém discordar eu levar para esse lado de que não gostam de mim ou querem me fazer mal, a tendência disso a longo prazo é um isolamento social. E não é isso que a gente busca melhores relações, relações entre as pessoas que sejam boas porque vão afetar diretamente o nosso bem-estar. Né? Não sei se eu respondi mais ou menos. Respondeu. Bom, eu acho que é interessante a gente falar de tudo isso, mas, Felipe, eu queria que a gente pudesse aí falar um pouquinho desse evento que a gente vai ter aí da constelação. Eu soube que você teve com o Bert, que é o pai aí da constelação familiar, que tem tudo a ver aí com boas relações. E eu imagino que você tenha novidades aí que você vivenciou aí nesse workshop com o pai da constelação familiar. E para a gente poder já convidar o nosso público a participar também das constelações familiares, que a gente já está organizando, a gente ainda não tem uma data, mas a gente já está organizando uma próxima constelação. E você contar para a gente se tem alguma novidade, se tem alguma cereja de bolo para colocar em cima desse bolo que já costuma ser bem feito. Legal, legal poder trocar um pouquinho de como foi a experiência lá. Né? Então, o Bert esteve aqui em São Paulo, junto com a esposa dele, Sofia, em abril, e ele conduziu um workshop de constelações familiares. Então, a experiência de você participar com ele é realmente uma coisa muito bacana, porque primeiro você tem um contato direto com quem criou, né, a constelação, e tem muita sabedoria de todos esses anos que ele pratica isso. Ele pratica a constelação há mais de 30 anos. Então tem um conhecimento ali que você acaba dividindo, você acaba absorvendo, né, da fala dele, da mulher dele e também das pessoas que vão no evento. Né? Então,
tem muita... as intervenções são sempre muito apropriadas, a visão, tem uma visão muito apurada, às vezes, do sistema e do que está causando o desequilíbrio do sistema. E o que eu acho que é marca também da ousadia dele como terapeuta é que ele propõe uma solução, né? Isso que eu acho que é uma coisa muito peculiar das constelações familiares. Identifica-se qual é o drama, identifica-se o sistema como está, o que está causando desarmonia e propõe-se uma solução. E nisso é sempre muito assertivo, né? Sempre muito coerente. Se você pega para ler os livros que ele escreveu ou os artigos, o material que tem dele sobre a internet, é sempre nesse sentido. E participar de um workshop, ver ele trabalhando, né? Está com uma idade bem avançada, está com mais de 90 anos, ele anda com bengala, mas está ativo, está trabalhando, está lúcido, né? Faz as análises, as intervenções de uma maneira muito clara e coerente e com um jeitão meio Bert Hellinger também, que acho que para o público brasileiro acaba assustando um pouco, porque ele é muito direto às vezes em questões em que ele acha, quando ele vê a questão de uma maneira muito clara, ele é muito direto, né? Ele é capaz, por exemplo, de chegar para uma pessoa e falar assim, olha, um caso de um rapaz lá que ele tinha uma ligação muito forte com pessoas que haviam morrido, né? E na constelação a gente trabalha muito essa coisa da morte, de como é que fica o sistema. E aí se a pessoa não mostra assim, nenhuma vontade de se mexer naquilo, ele é capaz de chegar a pessoa e falar, bom, então agora você morre. Então, ou seja, ele tem realmente essa pegada, que é uma visão um pouco mais objetiva, um pouco mais impactante até. Okay. Mas sempre com muita coerência dentro do trabalho dele, né? Muito legal. E esse trabalho também que a gente já vem desenvolvendo aqui, né, no Psicologia e Coaching, esse ano também a gente já fez 2 vezes, enfim, dando continuidade, que é vivenciar um pouco disso e o enfoque que a gente gosta de dar, que é o enfoque nas relações, né? Colocar não é só fazer a constelação da sua família, mas entender essas relações, de como que elas estão ali configuradas, saber o que acontece, os movimentos que estão acontecendo e buscar, sim, soluções dentro do que a gente está vendo. Então, isso aí. Ok. E, Felipe, nas últimas constelações que a gente fez aqui, na última a gente chegou nem a abrir inscrição porque já tinha lotado antecipadamente. Dessa vez você já vai estar pegando as inscrições antecipadas também. Como que funciona isso? Você vai esperar uma data para abrir a inscrição ou as pessoas já podem ir se inscrevendo, talvez deixando um sinal para garantir a vaga, já que a gente trabalha com poucas vagas aqui. O nosso espaço aqui ele suporta até 15, 16 participantes por evento. Então, daqui a pouco o Felipe não vai mais conseguir fazer os eventos dele aqui, porque a coisa tem crescido. Cada vez que a gente faz, a coisa se torna maior. Mas, de qualquer forma, eu queria perguntar se as pessoas já podem ir se inscrevendo, talvez até para acelerar uma data. Isso, as pessoas podem ir mandando. Como que elas fazem? O que elas procuram? Tem um site que elas podem procurar, entrar em contato com você? Como que as pessoas podem estar fazendo já essa reserva e se antecipando aí para participar da constelação? Olha, eu acho que, como você falou, a gente não tem uma data ainda definida, mas eu acho que nada impede de já manifestar o interesse de participar. Então, a gente pode divulgar o link, que a pessoa pode deixar um e-mail e também, quando ela colocar esse e-mail, ela já vai receber aí uma sequência de vídeos falando só da constelação da outra entrevista que a gente fez, para contextualizar ela dentro da nossa proposta e já deixando aí um contato para assim que a gente abrir a data, já entrar em contato e fechar a vaga dela. Pode ser? E qual o link? Vai aparecer aqui. Ok, em algum lugar. Em algum lugar a gente vai passar. Ok. Bom, então não sei aí como que tá a minha voz, como que saiu a voz, mas em algum lugar desse vídeo vai ter um link para vocês se inscreverem. Procura mesmo esse link. Esse vídeo também vai ser colocado na página do Psicologia e Coaching, também vai ser colocado no canal, mas a gente vai estar disponibilizando também. Entre em contato com a gente, que a gente vai estar encaminhando qualquer inscrição, mesmo que venha para o Psicologia e Coaching, eu repasso aí para o Felipe. Ok? Então é isso, pessoal. Você se despede do pessoal também? Sim. Então, pessoal, só despedindo, reforçando o recado
da gente dar valor às relações, né? Porque as relações, elas são talvez a maneira mais democrática da gente tenha de se sentir bem na vida, né? Então, assim, vamos dar um valor para as relações com amigos, com os familiares, com as pessoas do trabalho, às vezes com as pessoas que a gente tem relação afetiva, que é marido, esposa, companheiro, enfim. Sabe? Entender que o outro tem direito a manifestar a sua opinião, assim como você, e principalmente tem o direito de discordar sem que isso cause o rompimento, sem que isso cause a destruição das coisas e das relações. Ok? Mais ou menos o que eu queria falar, e grande abraço. Valeu! Ok, um abraço.